Saudações, bem-vindos à Escola de Profecia, bem-vindos a mais uma atualização profética neste segundo dia da semana, 8 de julho de 2024. Irmãos, eu estou aqui para compartilhar com vocês algumas coisas muito importantes e em seguida estudarmos o livro de Daniel e iremos entrar hoje no capítulo 2. Tem algumas coisas que estão me deixando um pouquinho, não diria abalado, mas um pouquinho pensativo. Eu lembro que ontem nós tratamos sobre a grande revolução que a América prepara para novembro, após ganhar as eleições. Se é que eles vão ganhar, mas nós não sabemos. Mas o que as informações nos dizem é que há muita chance de eles vencerem, o Partido Republicano neste caso. Eu compartilhei com os irmãos o quanto eles estão perseguindo leis na América. Já passaram em 12 estados a lei dos 10 mandamentos, mas eles buscam a lei do sábado na América. Irmãos, sinceramente, depois de mostrar estas coisas, eu não esperava este tipo de atitude em relação a algumas pessoas, e eu quero compartilhar com vocês uma revista adventista. O que essa revista falou me deixou um pouquinho abalado, é sério. Irmãos, vejam aqui, nós falamos que o projeto 2025 da direita quer fazer da fé o trabalho do governo. Inclusive, eu pedi que os irmãos procurassem estas matérias, mas porque eu sei que talvez alguns podem não conseguir encontrar, porque isto vem em inglês, vocês devem traduzir, colocar na Google. Eu vou fazer a questão de colocar o link aqui na descrição do vídeo. Leiam o que eles dizem aqui. Aqui eles dizem claramente que querem trazer o sábado como um dia comunitário de descanso na América. E vocês sabem que no contexto americano protestante, o sábado é o domingo. Está claro, irmãos. Peguem isto e leiam. Eles estão falando abertamente. Irmãos, há tanta coisa que eles querem fazer, mas que não dizem, que não divulgam. Eu não estou aqui especulando. Escutemos o que eles mesmos dizem. What we're doing here is building not just for 2025, Steve, but for the next century in the United States. O que estamos fazendo aqui é construindo não apenas para 2025, mas para o próximo século nos Estados Unidos. The basis of the plan is public. You can see that at project2025.org. There are parts of the plan that we will not share with the left. A base do plano é pública. Você pode ver no projeto2025.org. Há partes do plano que não vamos compartilhar com a esquerda. O que estão preparando não é apenas para 2025, não é apenas para este presidente que vai concorrer agora, mas para o próximo século na América. Segundo ponto, eles dizem: não vamos compartilhar tudo. O necessário do projeto você pode encontrar no site 2025.org. Mas tem muita coisa que nós não falamos, que não compartilhamos com a esquerda. E agora vamos escutar as palavras de Kevin Roberts, o chefe da organização Heritage Foundation. Os que estão em frente encabeçando o projeto 2025. O que eles dizem abertamente? Escutemos, irmãos. Called for, quote, restoring to our nation a proper public orientation toward the virtues of patriotism and courage. Pediu citação para restaurar a nossa nação a uma orientação pública adequada para as virtudes do patriotismo e coragem. Honor and loyalty, religion and wisdom, congregation and family, man and woman, the Sabbath and the sacred, and reason and justice. Honra e lealdade, religião e sabedoria, congregação e família, homem e mulher, o sábado e o sagrado, a razão e a justiça. Se os irmãos ficaram atentos na lista que ele apresentou das coisas que pretendem restaurar e melhorar na América, está o sábado. The Sabbath and the sacred, the Sabbath and the sacred. The Sabbath and the sacred. O sábado e o sagrado. E é ele que encabeça a organização que está em frente do projeto 2025. Eles falam abertamente. Quando nós apresentamos isto, estamos especulando. Há alguns dias atrás, o presidente, ou o candidato Donald Trump, saiu a dizer que não tem nada a ver com o projeto 2025. Saiu a dizer que eu nem sequer sei, eu nem sequer sei quem são os que estão encabeçando este movimento. Eu não sei nada deles, me distancio deles.
Ele falou isto. Vejam aqui, irmãos. Trump busca se distanciar do projeto de 2025. Por que ele busca se distanciar agora? Pelos recentes pronunciamentos deste movimento. Steve Bannon falou há alguns dias atrás que novembro é vitória ou morte. O chefe da Heritage Foundation, que encabeça o projeto de 2025, disse que nós vamos trazer a revolução na América sem derramamento de sangue. E são estas palavras que estão sendo usadas pela esquerda para apontar o Partido Republicano como algo perigoso. E agora o candidato diz: eu não tenho nada a ver com eles. Eu nem sequer conheço eles. Mas, irmãos, este não é o real problema que me fez vir aqui tratar deste assunto. Uma revista adventista, vocês podem ver aqui, podem procurar, logo após Trump postar em sua rede social do Facebook que não tem nada a ver com o projeto de 2025, a revista adventista logo postou e disse: está aqui. Trump não tem nada a ver com isto. Os adventistas que vivem pregando por aí que 2025, sim, o decreto dominical, porque Donald Trump está com o projeto de 2025. Eles dizem que estes adventistas não estão muito bem e que Donald Trump acabou provando que ele não tem nada a ver com o projeto. Bem, o que me surpreende é a prontidão que esta revista adventista teve para postar uma coisa destas sem ter investigado um pouquinho mais. Vejam aqui. Donald Trump nega qualquer conexão com o projeto 2025 nas redes sociais. Isto é de 5 de julho de 2024. Esta é uma revista adventista. E vejam, irmãos, é dito, Donald Trump acabou de negar qualquer conexão com o projeto 2025. É uma postagem no Facebook há 2 horas. Vejam, em menos de 2 horas, a revista adventista postou o que Donald Trump falou. Vejam, eles dizem que alguns adventistas, e eles colocam aí entre parênteses, um grupo de adventistas por aí, estavam convencidos de que essa nomenclatura significa que Trump e outros estavam nos estágios iniciais de implementação de uma lei dominical. E a revista diz que, em todo o caso, Trump apenas negou qualquer conexão com o projeto 2025. Vale ressaltar que sua filha e seu genro guardam sábado bíblico. Veremos o que acontece. Bem, interessante esta publicação. E de fato eu concordo que não podemos sair por aí afirmando que 2025 vai ser o decreto dominical, que 2026 vai ser o decreto dominical ou que 2030 vai ser o decreto dominical, porque nós não temos data para isto. Não temos data para isto. Isto é correto, isto está certo. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas volto a dizer, o que me surpreende é a prontidão com que esta revista adventista, em menos de 2 horas, em menos de 3 horas, pegou a postagem de Donald Trump, publicitou no seu site, crendo que de fato o candidato está falando a verdade. Com certeza de que ele está a falar a verdade. Bem, vamos lá então para o mundo. Vamos lá pegar então sites do mundo, de pessoas que não estudam profecia, de pessoas que não estudam Apocalipse, de pessoas que, enfim, não sabem nada de Ellen White, não sabem nada do grande conflito. O que é que essas pessoas vão nos dizer? Bem, irmãos, deixe-me expressar um pouquinho. Alguns que dizem: vocês alarmistas, vocês apagam uma coisa na internet, logo publicam como se fosse verdadeiro, sem antes consultar, sem antes aprofundar. Bem, mas parece que é o que nós estamos vendo nesta publicação adventista. Porque pegaram apenas 2 horas depois de Donald Trump falar isto. Pegaram e postaram na revista adventista sem antes consultar e saber se ele de fato está falando a verdade. Vamos lá aos fatos. Isto é da CNN. Mas irmão Onésimo, a CNN fala a verdade. O projeto 2025, amplamente visto pelos conservadores como um modelo para a transição do segundo mandato de quem? É executado por vários ex-funcionários do governo Trump. O presidente disse: eu não tenho nada a ver com esse projeto. Nem sei quem está em frente desse projeto. Não sei o que eles abordam. Ele falou isto na rede social. E a revista adventista logo pegou e disse: está aqui. Ele não sabe nada. Mas bem, as informações oficiais de sites de renome na América dizem o contrário. Dizem
que os que estão envolvidos nisto são vários ex-funcionários do governo Trump. E ele sabe disto. Vejam, e inclui muitas prioridades políticas que estão alinhadas com as do ex-presidente. Paul Dance, o chefe do Projeto 2025, foi chefe de gabinete do escritório de gestão de pessoal durante o governo Trump. E o roteiro do grupo para o próximo governo inclui contribuições de outros que trabalharam para o ex-presidente. Está aí. Inclui, por exemplo, seu ex-secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, quem? Ben Carson. Ele não sabe disto? Não sabe realmente quem está em frente do projeto? Não sabe realmente quais são os ideais do projeto? Não sabe realmente? Veja, irmãos. O próprio Trump disse em uma reunião de emissoras religiosas em fevereiro que Roberts estava fazendo um trabalho inacreditável e trazendo quem? A Heritage Foundation. E trazendo quem? A Heritage Foundation de volta a níveis nunca vistos. Como é que ele agora vem dizer que não sabe quem que está em frente disto? Se ele elogiou, eu mostrei para vocês em fevereiro, ele elogiou os que estão em frente deste projeto. Vamos passar da CNN. Vejam que quem falou isto agora foi o presidente da Heritage Foundation. Quando? Naquele encontro em fevereiro. Donald Trump estava lá. Estava o presidente da Heritage Foundation e ele falou o seguinte, na presença de Donald Trump. Aparecer num palco diante de Donald Trump é como abrir para o próprio rei essa estrada. E aí o povo levantou as mãos e aplaudiu. Eles não se conhecem mesmo. Vejam, irmãos, o evento destacou o projeto 2025 da Heritage Foundation. Lá estava o presidente Trump. Ele conhece as pessoas que estão em frente deste projeto. E muitos que estão apoiando o projeto, que estão dinamizando o projeto, foram seus ex-funcionários no seu governo. Como é que ele agora vem dizer que não sabe do assunto? Portanto, não é verdade que ele não saiba nada do projeto 2025? E a revista Adventista logo, sem pesquisar, sem ir a fundo a questão, logo disse, está aqui. O homem diz que não sabe nada, portanto, esses adventistas que andam a falar por aí, que próximo ano é decreto dominical, enfim, estão iludidos, porque até por acaso os parentes dele guardam sábado. Bem, isto é muito interessante, porque depois de falarem tanta coisa na revista, terminam dizendo que os parentes de Donald Trump guardam sábado. Não é isto política? Não é isto convencer os adventistas de que vale a pena porque os parentes dele guardam sábado? Queridos, está isto claro no projeto 2025? Preocupações sobre políticas desse tipo não são apenas sobre o possível retorno desse presidente ao cargo. Isso é sobre o próximo presidente republicano, seja ele quem for. Nós temos que entender que existe um movimento por detrás do projeto 2025. Temos que entender que isto não depende de uma pessoa, não depende de um candidato, não depende de um presidente. O projeto 2025 está fornecendo um modelo para qualquer administração republicana. Em resumo, irmãos, eu não quis aqui ofender ninguém, Em resumo, a lei dominical não vai sair em 2025. Em 2026, 2027, 2028, 2030. Nós não sabemos. Pode sair em 2025, mas também pode não sair. Nós não sabemos. Agora, o fato de não sabermos quando é que a lei dominical vai sair não nos dá liberdade de fechar os olhos, de enxergar o que está acontecendo no momento. A minha tarefa aqui na Escola de Profecia é vos mostrar a progressão dos acontecimentos. E a progressão nos diz que as coisas podem acontecer. Quando? Eu não sei. É possível que Donald Trump vença as eleições e não consiga cumprir o que promete? Ou que o movimento não consiga organizar tudo para a lei dominical durante os 4 anos de mandato? Não sabemos. Mas eles já disseram que este projeto é para o próximo século. É um projeto a longo prazo. Portanto, no tempo de Deus, no período de Deus, estas coisas vão acontecer e nós precisamos estar preparados, sem fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Irmãos, vamos lá ao nosso estudo sobre o livro de Daniel. E hoje vamos entrar no capítulo 2. Capítulo 2,
do livro de Daniel. Me acompanhe nesta oração para buscarmos a direção de Deus. Pai eterno, muito obrigado por este momento maravilhoso em que vamos estudar a Tua palavra, o livro de Daniel, e tirarmos lições para o nosso viver hoje. Nos abençoa, Senhor, e esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o capítulo 2 de Daniel fala sobre o sonho do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, no capítulo 1, já conhecia muito bem os 4 jovens judeus, Daniel e seus 3 companheiros. Viu a firmeza que eles tiveram no momento da escolha da comida. Viu como o Deus de Israel é de fato poderoso e muito mais sábio em lhes dar a alimentação certa. O rei da Babilônia viu a sabedoria que Deus concedeu a estes jovens. Ele acabou os colocando em posições elevadas no reino. E Deus queria trabalhar com o rei Nabucodonosor agora. Lembram que Daniel e seus amigos eram embaixadores de Deus numa terra pagã. Deus queria alcançar o coração do rei Nabucodonosor. E Deus usa um método muito conhecido no tempo, que são os sonhos. Lembram? Lá no Egito, é que os pagãos davam muita importância aos sonhos. Eles levavam a sério os sonhos. Muitas vezes eram vistos como revelações dos deuses. Deus se manifesta desta maneira. Lemos Amós capítulo 3, verso 7. O que Deus faz sem avisar? Nada. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus revelou, por meio de Nabucodonosor, que não era um profeta de Deus, que não era um servo de Deus, mas Daniel veio para interpretar o sonho, é claro. Revelou o futuro do mundo, as coisas, os segredos de Deus para o futuro. Daniel capítulo 2 nos fala sobre o 2º ano do reinado de Nabucodonosor. Este teve uns sonhos e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Os sonhos são impactantes. Há sonhos que realmente são impactantes, principalmente pesadelo. Você não esquece. Você fica perturbado o dia todo. Eu já tive pesadelos, irmãos. E a propósito, esta noite, eu e a minha esposa tivemos sonhos semelhantes. Na verdade, pesadelos semelhantes. E quando acordamos, contamos um ao outro, houve muita semelhança nisso. Estranho. O rei Nabucodonosor também ficou assim. O que isto significa? O que isto significa? Mas tinha um problema. Ele não se lembrava mais do sonho, mas sabia que havia sonhado alguma coisa. O que ele faz? Chama os homens que havia treinado para estas ocasiões. Feiticeiros, magos, encantadores, e eles vieram correndo. Os astrólogos, eles pretendiam ter poder para predizer o futuro, resolver os problemas por meio da observação dos corpos celestes, a astrologia. Os encantadores eram feiticeiros que praticavam magia. Os caldeus eram a elite intelectual da Babilônia, matemáticos, filósofos, enfim. Os magos acreditavam ser os únicos capazes de revelar os mistérios do futuro. E todos se apresentaram diante do rei. O rei diz: eu tive um sonho, mas me esqueci do sonho. Primeiro, diga-me o sonho e depois dê a interpretação. Os homens ficaram pasmos, ficaram perplexos. Ó rei, diga o sonho, nós daremos a interpretação. Porque eles, na verdade, eram trapaceiros e não sabiam nada. Mas este era um momento diferente. Um contexto totalmente diferente daquilo que haviam acostumado. Até que eles reconheceram. Ó Senhor Rei, o que nós podemos lhe dizer? Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. A coisa que o rei exige é difícil. E ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Ora, se os deuses não moram com os homens, por que tinham então as estátuas de Marduk, as estátuas de Bel, as estátuas de Semiramis? Enfim, por quê? Eles agora reconhecem, primeiro, que todos os feiticeiros do mundo, todos os adivinhos do mundo, não servem para nada, não valem nada. Segundo, que todos os deuses de madeira e de pedra não são realmente deuses. Eles não existem. Quando eles dizem, senão os deuses, e estes não moram com os homens, não estão citando os seus deuses que moravam com eles,
mas de uma força superior. Porque, irmãos, embora sendo nações pagãs, eles sabiam que há um verdadeiro Deus que criou os céus e a terra. Eles sabiam disto. Veja, irmãos, a Bíblia nos diz que uma ordem foi dada, o rei ficou furioso. Matem todos os sábios da Babilônia. Infelizmente, Daniel e seus amigos, embora não tivessem sido chamados para o momento, também tinham que ser mortos. Daniel e seus amigos então entram em ação. Ó rei, por que este decreto é tão severo? Por que é tão severo? Daniel e seus amigos recorreram simplesmente à oração. Existe algo que a sabedoria humana não pode conseguir resolver. Existe algo que a matemática, a filosofia, a astrologia não pode conseguir resolver. A oração, sim, ela pode resolver. A oração é o único escape das situações mais difíceis de nossa vida. Há um Deus nos céus que revela os mistérios. Por isso que Isaías 8, verso 19 diz: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre os dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus? Para que recorrer aos adivinhos? Para que recorrer aos feiticeiros encantadores? Há um Deus nos céus. E foi a este Deus que Daniel e seus amigos recorreram. Eles oraram, clamaram, jejuaram. Senhor, a nossa vida está sendo colocada em perigo. O Senhor nos trouxe aqui com um propósito. Nós lhe fomos fiéis. Não nos abandona neste momento. E Deus, que honra a oração dos fiéis, atendeu. Na mesma noite, foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Muitos de nós, quando têm suas orações atendidas, nem sequer se lembram de agradecer a Deus. Lembram daquela história dos 10 leprosos? Quando Jesus disse, ide, mostrem-se aos sacerdotes. No caminho, eles sentiram-se curados. Só um deles voltou para agradecer. Mas Daniel não. Ele louvou o Deus do céu. Antes de correr e ter com o rei Nabucodonosor, ele louva o Deus do céu. Muitas vezes nós oramos e buscamos ser muito rápidos. Buscamos apresentar a Deus somente as nossas dificuldades, os nossos desafios. Nunca o adoramos. Nunca o louvamos. Nunca expressamos com os nossos lábios a grandeza desse Deus. Isto é mau e nós precisamos mudar. Daniel, então, corre diante do rei Nabucodonosor. Mas ele não vai como um político. Ó rei, eu venho lhe trazer boas novas. Já conheço o seu sonho, já sei a interpretação, deixa eu lhe contar. O rei, ao ver Daniel, pergunta primeiro, podes tu fazer-me saber o sonho e a sua interpretação? Daniel não se exaltou. Ele mostrou que há um Deus nos céus, que revela os mistérios. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, fique claro, ó rei. Nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Em outras palavras, mande embora esse pessoal. Esse pessoal não serve para nada. Esse pessoal não serve para nada. Há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei o que há de ser nos últimos dias. E eu, como profeta do Senhor, venho interpretar o sonho, porque é para os últimos dias. O sonho que o rei Nabucodonosor teve faz sentido nos dias em que nós estamos vivendo. Então, o que o rei sonhou? Uma enorme estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, pés em parte de ferro e barro. Enquanto ele observava aquela estátua, uma pedra surgiu do céu, cortada sem auxílio de mãos, veio destruir os pés da estátua. E da destruição da estátua surge uma montanha que permanece para sempre. O rei ficou perplexo. Uau! Foi exatamente isto que eu sonhei. Daniel podia ter parado por aí. Ó rei, eu já lhe disse o que o senhor sonhou. Daniel poderia ter inventado uma interpretação para agradar o rei e receber muito dinheiro. Mas Daniel vinha como profeta de Deus para falar a verdade. Daniel não estava interessado com os ganhos monetários. Daniel vinha falar a verdade, doendo ou não para o rei. Vejam aqui, irmãos. Daniel começa a sua interpretação. Tu, ó rei,
és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino. Daniel mostra que o poder do rei Nabucodonosor não é dele mesmo. Quando ele foi tomar Jerusalém, não foi pela força dele. Há um Deus que dá poder. Tu és a cabeça de ouro. Na estátua, o reino de Babilônia é representado pela cabeça de ouro, o que nos diz que as partes da estátua representam reinos que se sucederiam até o final dos tempos. Veja, irmãos, a Babilônia era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nabucodonosor, depois da morte do seu pai, edificou Babilônia e transformou-a num verdadeiro paraíso. Vejam aqui, Babilônia é o reino que teve o seu apogeu de 605 a 539 a.C. E a história não para por aqui. Daniel olha bem firme para o rei e diz: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Uau! O rei não podia acreditar numa história destas. Como é que Babilônia, a grande cidade, com as muralhas que tem, pode um dia desaparecer e vir um outro reino? Ah, você, Daniel, está brincando. Mas isto aconteceu, irmãos. Lembram que o rei Nabucodonosor até escreveu num dos tabletes que os arqueólogos encontraram recentemente? O rei Nabucodonosor falou: para o espanto dos homens, construí esta casa. Esses portais para o espanto de multidões de pessoas com beleza que adornei, que dure para sempre. Era o sonho do rei, que a Babilônia dure para sempre. Mas a Babilônia não durou para sempre. Ela caiu. Caiu. Em 12 de outubro de 539, Babilônia caiu. E vários ao longo da história tentaram reerguer Babilônia. Não conseguiram, porque a palavra de Deus nos diz que Babilônia jamais seria reedificada. Lembram de Saddam Hussein? Saddam Hussein tentou reconstruir Babilônia em 1986. Construiu lá alguns palácios em honra ao rei Nabucodonosor. É interessante. Vocês podem até pesquisar aí na Google, na Wikipédia. Em honra ao rei Nabucodonosor. O que aconteceu com ele? Os Estados Unidos da América vieram acabar com seu plano. Isto é profético. Babilônia jamais seria reedificada. Na grande noite do banquete do rei Belsazar, teremos a oportunidade de tratar só deste episódio. Babilônia caiu. Ciro, o escolhido de Deus, destruiu a grande cidade. Surge então o Segundo Império Mundial, Medo-Pérsia, de 539 a 331 a.C. E a história não para por aqui. A Bíblia diz que um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Quem é este terceiro reino de bronze? O reino que abateu os medos e persas em 331, a Grécia, que durou até 168, com um grande e poderoso rei, general Alexandre o Grande, que antes de completar 30 anos já havia conquistado quase todo o mundo conhecido. Ele até queria chegar no Egito. Na Índia, os seus soldados acabaram dizendo: "Ó rei, não estás cansado disto? Chega de guerra. Chega de guerra." Ele desistiu, frustrado, porque não tinha mais ajuda dos seus soldados. Queria conquistar o mundo todo. Irmãos, Grécia também caiu. A Bíblia nos diz que o quarto reino será forte como ferro, porque ninguém pode destruir o ferro de qualquer maneira. Este reino seria tão poderoso, meus irmãos. Representa Roma, de 168, quando destruiu os gregos, 168 a.C., até 476 depois de Cristo. De fato, irmãos, o Império Romano foi poderoso, militarmente, economicamente, socialmente, enfim. A arquitetura de Roma, a pintura de Roma, a cultura de Roma, o teatro de Roma, foi, na verdade, tudo muito esplêndido. A profecia não para. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Roma não seria invadida por uma outra nação ou por um outro reino, mas sofreria uma divisão. Isto aconteceu a partir de 476 d.C. Os pés em parte de ferro e de barro representam divisões do Império Romano, em que algumas nações dessa divisão seriam fortes como o ferro, outras frágeis como o barro. Surgem as nações da Europa. Os anglo-saxões, francos, suevos, vândalos, érulos, lombardos, enfim, 10 nações
E a Bíblia dá um detalhe muito especial sobre essas 10 nações que dividiram Roma. No verso 43, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. O que representa tentativas de unidade, tentativas de reaproximação. Mas a Europa jamais se unificaria por completo, até o final. Na Dinamarca existe um museu com uma árvore genealógica de todas as famílias reais da Europa. E chega-se à conclusão que todos, na verdade, eram família. Tentaram se unir mediante casamento, mas não conseguiram se unir. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Isto é profético e cumpriu-se claramente. Daniel capítulo 2, versos 44 e 45, a palavra de Deus nos mostra o clímax de todo este cenário. Estamos vivendo hoje nos pés em parte de ferro e barro, e Daniel nos mostra o clímax. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Amém? Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Eu gosto quando a palavra de Deus nos dá certeza. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Não há dúvidas quanto a isto. Não é o que o homem diz. Não é o que o vidente diz. Não é o que o encantador diz. É o que Deus diz. E o que Deus diz não falha. Em Apocalipse, depois do anjo mostrar tudo a João, diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Isto vai acontecer. Não é se, vai acontecer. Irmãos, se todos os reinos descritos nesta profecia surgiram e desapareceram conforme a profecia, conforme a palavra de Deus, temos plena certeza de que a última parte da profecia também vai se cumprir em breve. Esta pedra que vem para destruir os pés da estátua é Jesus Cristo, voltando a este mundo para estabelecer o seu reino eterno. Que maravilha vai ser estar ao lado de Jesus para sempre. Num reino sem dor, num reino sem guerra, num reino sem rivalidade, num reino que permanecerá para sempre. No começo da eternidade, quando estivermos gozando da eternidade, a eternidade estará só começando. Que lindo. Que conforto é estudar a profecia e saber que temos um Deus que tem tudo sob controle. Ele não é pego de surpresa. Se você está chateado pela condição do nosso mundo, guerra, rivalidade, desastres naturais, e em algum momento você pensa que Deus o abandonou, que Deus abandonou o mundo, fique calmo, meu irmão. Há um Deus que tem tudo sob controle. Um Deus que delineou a história do mundo, dos reinos. E hoje nós estamos vivendo na última parte desta profecia. Em breve, esse Deus, que não falha, vai se manifestar nas nuvens do céu para estabelecer seu reino eterno. O que eu e você precisamos agora é ter a certeza de que estaremos preparados para esse reino. Por que não dizer como o ladrão da cruz? Lembra-te de mim, Senhor, quando vieres com seu reino? Faça isso, que Jesus está pronto hoje para escrever o seu nome no livro da vida. Vamos orar? Obrigado, Jesus Cristo, pelo capítulo 2 de Daniel. Um capítulo que nos dá certeza de que Deus controla a história deste mundo. O mundo não foi entregue nas mãos de homens maus. O mundo não foi entregue nas mãos da ONU, da Coreia do Sul ou da Rússia, ou dos Estados Unidos da América. O mundo está nas mãos de um Deus de amor. E Deus dará o melhor destino a esta história. Senhor, escreve o nosso nome no livro da vida. Prepara-nos para o seu encontro. Prepara-nos para a eternidade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A eternidade nos aguarda. Não vale a pena deixar a eternidade por nada passageiro deste mundo. Nos veremos no próximo vídeo aqui no nosso canal. Até lá.